Em Gênesis capítulo 4, conta a história de Caim e Abel, e essa é uma história que, acredito eu, a maioria de nós estamos muito familiarizados. E eu quero ler a partir do verso 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaíste o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O verso 8. E disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou o guardião do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. E então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Se pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. E o verso 16, talvez um dos mais tristes de toda essa história, ele diz: então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a tua palavra. Ministra, Senhor, sobre a tua palavra. Abre, Senhor, ou que possamos abrir o nosso espírito para ouvir a tua voz, e que tu possas ministrar no mais fundo, Senhor, do nosso ser. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem interessante, como eu falei antes, acredito que todos vocês conheçam, ou pelo menos já ouviram falar da história do tal Caim e do tal Abel. É interessante que, eu não vou entrar em todos esses aspectos da rejeição de Caim e a morte de Abel, e acho que é uma história bastante profunda, mas me dá a entender algumas coisas. Primeiro, de que tanto Caim quanto Abel, a partir de uma relação com seus pais, entendiam que eles precisavam honrar a Deus, que eles precisavam se devotar a Deus. Mesmo que Adão e Eva tivessem pecado, e eles antes do pecado tinham um relacionamento com Deus e paravam para ouvir a Deus e conversar com Deus, eles se relacionavam com Deus. Essa essência do relacionamento permaneceu na vida da sua família, mesmo depois do pecado. Tanto que os filhos crescem, o texto que eu acabei não lendo, do capítulo 4, mas diz que Adão conhece Eva e nascem os filhos, e aí vem Caim, vem Abel, e eles crescem, esses filhos, e à medida que eles vão crescendo, eles têm consciência de algo: eles precisam ofertar a Deus. Passa-me a impressão de que Adão e Eva ensinaram eles isso, que Adão e Eva chamaram os piás, chamaram os meninos e disseram: pessoal, tem um negócio que é importantíssimo na nossa vida, que é adorar a Deus, que é nos colocarmos diante de Deus e ofertarmos a Deus, entregarmos a Deus algo, uma oferta. E aí nós vemos lá na frente, na essência de oferta, quando Davi tem o desafio de ofertar, ele diz: eu não quero dar qualquer coisa, eu quero dar algo que me custe algo, eu quero dar algo que realmente de mim tenha valor e que isso seja colocado diante do Senhor. Davi era um cara que entendia isso. Eu não sei se vocês lembram, mas um dia ele está no seu com seu exército,
E ele dá uma suspirada, dizendo: puxa vida, eu gostaria de tomar água daquele poço. Só que aquele poço estava tomado pelos inimigos. 3 dos seus valentes ouvem ele sussurrar, pegam uma espada, um escudo, e eles vão. Acredito eu que foi um negócio mais ou menos assim: um segurando o escudo, o outro aqui de espada e um no meio com uma jarrinha, né? E ele vai aqui no meio agachado, o cara com o escudo e o outro com a espada, e eles vão, pegam a água, voltam e dão para Davi. E quando Davi pega essa água, ele diz, e eles contam a história de como eles pegaram, ele diz: não, cara, essa água é extremamente valiosa, eu não posso tomar essa água, porque essa água custou a vida de 3 homens. Então esse presente que eles estão me dando é algo muito valioso, eu não posso tomar, eu vou oferecê-lo ao Senhor. E ele oferece essa água ao Senhor. Davi era um cara que entendia que oferta era algo de valor, era algo que precisava se colocar valor nele. Voltando ao nosso Caim e Abel, quando chega-se para ofertar, vem Caim e oferta. Ele era lavrador e ele pega algumas coisas da sua lavoura e oferta ao Senhor. E vem Abel, e a Bíblia diz que ele, como era pecuarista, vamos dizer assim, ele pega do primogênito dos animais, o primeiro, ele dá valor a essa oferta e ele oferece ao Senhor, do primogênito. E esse é um ponto importante. Talvez, se você for estudar um pouco, você vai ver que tem N explicações de o porquê Deus rejeita a oferta de um e aceita de outro. E não vou entrar em todos esses aspectos, mas para mim, a impressão que me dá da rejeição de Deus justamente é pelo valor dessa oferta. Não pela oferta em si, mas pelo valor que eu dou naquilo que eu faço. Em outras palavras, não é só o que eu faço, mas é o porquê eu faço o que faço. Quando Abel oferta ao Senhor, ele entende que Deus é algo importante, e eu não posso dar qualquer coisa. Não é só eu chegar e eu estou dando, é Deus. E ele pega o primogênito dos seus animais e oferece. E a Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim, aceita de Abel, mas rejeita de Caim. E Caim fica chateado, e Caim... Eu não sei como é que procedeu esse negócio da rejeição, mas o fato é que ele soube que Deus o rejeitou. E ele se chateia com isso. E no coração dele começa a surgir algumas coisas, tipo inveja, ciúmes, ira. Começa a brotar do coração de Caim. Porque ele entra num processo de competição. Ele começa a competir com o seu irmão para ser aceito por Deus, para poder ter acesso a Deus. Eu falava com os amados americanos aí num almoço, eles comentando, me fizeram a pergunta: como está a espiritualidade no Brasil? Ou na América Latina, né? E eu disse, não é uma pergunta muito fácil de se responder, mas uma das coisas que eu noto no Brasil e na América Latina é que a relação das pessoas com Deus, ela está muito mais baseada no esforço do homem para se conectar com Deus do que, de fato, na relação de Deus para com o homem. E eu comentei com eles e eu disse, na minha concepção de religião, e qualquer religião, é o esforço humano de se conectar com Deus. O cristianismo é diferente disso. O cristianismo é o esforço de Deus de se conectar com o homem. É Deus que envia o seu Filho, é Deus que vem ao nosso encontro, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados. E se for colocar assim, eu sei que alguns teólogos vão me crucificar, mas Deus, ele foi cristão a vida inteira. Mesmo antes de nascer cristianismo, Deus já era cristão, porque era o Deus que vinha ao nosso encontro, era o Deus que vinha estar com Adão, é o Deus que desejava habitar no nosso meio, é o Deus que é Emanuel, que aí então se manifesta em Jesus, mas a intenção de Deus sempre foi estar com o homem, de se relacionar com o homem. E quando Deus coloca as regras e os mandamentos, é justamente para ter essa relação, para ele se debruçar sobre isso, e poder estar com o homem. E de repente, Caim simplesmente leva essa relação de uma forma fútil, e ele diz, beleza, meu pai disse que eu tenho que ofertar a Deus. Então tá bom, cara, eu vou dar alguma coisa aí, pelo menos eu cumpro o que me pediram para fazer, sem a noção exata do que ele estava fazendo,
de fato de se colocar diante do Senhor. Ontem conversávamos ainda com o Jonas dessa reverência, dessa concepção de, cara, Deus está ali e eu quero poder dar o meu melhor para Ele. E Ele oferta qualquer coisa, Ele se debruça sobre qualquer coisa, Ele diz, tipo, cumpri a minha parte. E às vezes eu tenho essa impressão de que nós, a igreja latino-americana, que é a nossa realidade, talvez possa ser de outros lugares, mas falando da nossa realidade, ela tem vivido a sua fé muito semelhante, tipo, eu vou cumprir o que me pede e está de boa, eu vou fazer aquilo que me pediu e está valendo. Não é o que eu faço, mas é o porquê eu faço o que faço. E olha que interessante, quando começa a ter ira no coração, quando começa a ter inveja, quando ele começa a maquinar o mal para matar ao seu irmão Abel, Deus vem ao encontro dele. Deus não veio ao encontro de Abel quando ele matou o seu irmão e diz, cara, você fez coisa errada, você não sabe que não devia de matar, você fez coisa errada. Não, Deus vai ao encontro dele e diz, cara, o mal está batendo na tua porta? Você se deu conta de que está brotando um negócio meio estranho aí dentro de você? Você se deu conta que tem algo aqui dentro, aqui no seu coração, que está borbulhando, e o pecado está à tua porta, cabe a ti controlá-lo, não permita que isso tome conta da sua vida. E por que Deus vai ao encontro de Caim antes do pecado? Porque não é o que Caim vai fazer, mas é o porquê ele faz o que faz. Deus, Samuel fala disso, ele não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. É lá que ele está olhando, é a intenção do coração, é o porquê você faz o que faz. E por isso nós, seres humanos, não temos direito de julgar ninguém, porque nós temos a tendência, quando julgamos, de sempre analisar por aquilo que eles fazem. É pelas obras que nós julgamos. Se ele fez certo, nós dizemos bom, se ele fez errado, nós dizemos mal. Nós não podemos julgar por uma razão simples, nós não conhecemos as intenções, e por isso Deus é o único juiz, porque Ele conhece as intenções do nosso coração. Por isso Deus pode julgar, porque Ele sabe o que passa lá dentro do nosso coração. A gente não. A gente normalmente julga as pessoas pelas suas... Normalmente não, sempre, né? Nós julgamos as pessoas pelas suas atitudes, de as coisas que elas fizeram. Se elas fizeram algo ruim contra a gente diz, essa pessoa é má. Se elas fazem algo bom para a gente diz, essa pessoa é boa. Mas Paulo, ele escreve e vai profundo, ele diz assim, ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres, se eu não tiver amor, não é o que eu faço, é o porquê eu faço o que faço. Eu posso dar o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor. Eu posso vender tudo que eu tenho e vai soar como nobre, se aqui dentro não tiver uma intenção correta, se aqui dentro não for centrado, se aqui dentro no meu coração eu não estiver caminhando com uma intenção boa. E aí entra a questão de que às vezes eu vou errar, mas quando eu errar tentando acertar é diferente. E nós vamos errar com as pessoas, e nós vamos errar com as pessoas porque de fato somos humanos e erramos com as pessoas. E o errar com as pessoas, de fato, nos dá essa noção clara de que nós, sim, precisamos de um Salvador. E por isso, as pessoas, às vezes, elas nos questionam e dizem, cara, mas a igreja é cheia de problemas. É cheia de problemas. A igreja, ela tem sérios problemas. E ela tem sérios problemas por uma razão, ela continua precisando de um Salvador. O dia que a igreja for perfeita, ela perde a necessidade de um Salvador. Eu não estou justificando os erros da igreja, eu estou dizendo só que, com o sentido de que agora vive de qualquer jeito, a gente vai fazer qualquer coisa, não é isso. Mas nós temos uma necessidade de correr para Ele, de se relacionar com Ele. A fé cristã é isso. E Deus olha para o coração de Caim e diz, cara, tem uma coisa aí, cara, que não está legal. Tá, mas eu ofertei, eu não dei, não era para dar o bagulho lá, eu dei, cara. Não era para entregar um negócio lá, eu entreguei. Não era para fazer as coisas que me pediram, eu fiz. Não era para frequentar não sei o que, eu frequentei. Não era para dar dízimo, não era para dar oferta, não era para contribuir, tudo eu fiz. Cara, não é o que você faz, é o porquê você faz o que faz.
sejam coisas que sejam. Aonde Deus está olhando é o teu coração. Aonde está o teu coração? E isso é muito sério, porque às vezes nós nos posicionamos em determinadas situações, e nós sabemos aqui no fundo, a gente sabe, cara, que não está legal. Esse passo não está legal. Essa motivação do meu coração não está legal. Meu irmão, as pessoas dizem, né, os fins justificam os meios. Até hoje eu nunca consegui achar nada que justificasse. Nunca. Eu já pensei, cara, nunca. Não consegui achar um exemplo que diz, puxa, esse fim justificou eu fazer o que eu fiz para poder chegar lá. Se eu não fizer correto, com a intenção correta, não me interessa eu chegar lá. Eu posso alimentar uma multidão, eu posso poder mudar a realidade financeira de um bocado de gente vendendo tudo que eu tenho. Paulo diz, se aqui dentro não tiver a motivação certa, já era, velho. Não serviu para nada. É só barulho. É só sino que bate, faz um monte de barulho, mas não produz nada, não tem resultado nenhum. É vazio, é oco. Deus vai a Caim e olha para dentro do seu coração e diz, cara, o que tem aí dentro? Eu quero que você sonde o seu coração. E Caim, para mim te dar uma ajuda, é o seguinte, tem coisa má aí. O coração está mal, eu vou te dar uma força. Você está maquinando coisa ruim. Você está maquinando coisa ruim. Só que Caim não dá muita bola para aquilo que Deus fala. Assim como a gente, muitas vezes, nós não damos. Assim como às vezes Deus vem ao nosso encontro e acende aquela luzinha lá no nosso espírito, e dizendo assim, cara, não vai por aí, que vai dar bobagem, cara, não toma essa atitude. E a gente toma, e aí dá com o burro na água. E aí as coisas acontecem diferente daquilo que a gente esperava. E aí Caim vai e faz bobagem, e mata o seu irmão. Porque a ira era tremenda, ele mata o seu irmão. E quando ele mata o seu irmão, Deus vai ao encontro dele. Afinal, ele fez exatamente aquilo que Deus disse para ele não fazer. E as consequências do seu erro têm. As consequências das decisões de Caim vêm. E Deus diz, cara, você vai sofrer o pênalti, não tem como. Eu não tenho como deixar passar. Só que aí vem um negócio interessante na vida de Caim. Deus fala algumas coisas, diz que ele vai ser errante, diz que ele vai ter dificuldades. Mas Caim, ele acrescenta um negócio e ele diz assim a Deus, Senhor, eu não vou conseguir viver longe da tua presença. Note que em nenhum momento, se você quiser ler depois o texto novamente, em nenhum momento Deus diz, Caim, você vai estar longe da minha presença, eu te retiro da minha presença, eu não quero mais que você esteja diante de mim. Em nenhum momento Deus fala isso. Deus diz para ele, cara, você vai ter consequências dos seus erros, afinal as tuas decisões, se fossem boas, gerariam bons frutos, se as tuas decisões são ruins, você vai ter fruto mau. É assim, nós somos as nossas decisões. Mas em nenhum momento Deus retira Caim da sua presença, mas essa é a concepção de Caim. Caim, ele diz, Senhor, duro me é estar longe da tua presença, esse castigo é pesado demais para mim. E no último verso que eu li, Caim sai da presença de Deus, Caim para de caminhar com Deus, Caim para de poder ouvir a voz do Espírito que mudava a sua história. E por isso que eu disse, talvez esse é um dos versos mais tristes dessa história em específico. Porque ele deliberadamente, ele sai da presença de Deus. É impressionante como isso acontece, cara. Isso aconteceu milhares de anos lá atrás. E isso se repete hoje, 2016. As pessoas, quando elas erram, quando elas cometem alguma coisa que não foi legal, elas têm uma tendência de correr de Deus, ao invés de correr para Deus. Elas têm é natural delas pararem de comungar, delas pararem do que nós chamamos de frequentar a igreja ou de ir à igreja. Elas param de estar em comunhão, elas começam a se isolar e ficar fechadas em si,
a partir do momento que as coisas não acontecem do jeito que estava programado para acontecer, e por decisões suas, por erros seus, por pecados seus, elas se fecham em si e ficam distantes de Deus. Só que esse vácuo que se cria entre você e Deus só piora a sua situação. Esse vácuo que cria entre você e o seu pai só dificulta ainda mais a sua caminhada. Hoje eu conversava com uma menina, uma senhora, pelo Face. O pastor dela conversou comigo sobre ela, e aí ela entrou em contato comigo, e ela está morando numa outra cidade. Ela queria saber se eu tinha para indicar a ela uma igreja naquela cidade. E aí ela comentando comigo da dificuldade que está sendo para ela não congregar. E ela diz: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas à medida que eu estou ficando longe, a minha fé está enfraquecendo. E ela disse: o que tem de errado comigo? Eu digo: justamente isso. A gente vai se fechando, a gente vai fechando entre nós, a gente vai ficando mais na gente, e de repente a gente perde essa conexão. A gente perde essa fluência do Espírito na vida da gente. Nós precisamos de Deus, precisamos uns dos outros, precisamos da igreja, da comunidade, da vida em comunhão, precisamos. Mas Caim, ele se isola por um negócio: pelo seu pecado. Ele se fecha em si e ele passa a sofrer das consequências do seu erro. Ele passa a sofrer e se martirizar por aquilo que ele fez. Meu irmão, primeiro, Deus vai vir a você, e você sabe disso, e Ele acende aquela luzinha dentro da gente antes de nós errarmos. Quando a intenção do coração está latente, Ele vem ao nosso encontro para nos alertar. E você sabe do que eu estou falando. Quando nós erramos, Ele vem ao nosso encontro. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros, mas Ele vem ao nosso encontro. Não para que nós venhamos a sair da sua presença como que se Ele viesse e dissesse assim: beleza, acabou, vaza, vai embora, sai daqui. Ele vem ao nosso encontro para dizer: cara, eu quero caminhar contigo, eu quero dar as mãos para ti, eu quero caminhar contigo, eu quero te ajudar nessa jornada de vida. Voltando a Davi, eu sou apaixonado por esse cara. Davi, ele escreve no Salmo 19, e enfim, eu gosto mais desse salmo. Ele inicia falando da grandeza de Deus, o quão grande é Deus, e ele encerra depois falando: Senhor, livra-me da soberba, pois se tu me livrar da soberba, tu vais estar me livrando de tão grande transgressão. Davi falava aqui com o seu coração, das coisas que habitavam dentro dele, de soberba. Ele não estava falando de pornografia, ele não estava falando de adultério, ele não estava falando de morte, ele não estava falando de um bocado de coisa, ele estava falando de coisas do coração dele. Que às vezes as pessoas não veriam isso, que as pessoas não estariam talvez tão claro aos seus olhos, mas ele estava sondando o seu coração e dizendo: Senhor, aqui dentro tem soberba, então livra de mim, livra o teu servo da soberba, arranca isso de dentro de mim. E aí ele encerra o salmo, se eu não me engano, no verso 24. Ele diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti. O que Davi estava orando ao Senhor, ele estava querendo dizer: Senhor, eu não quero só fazer a coisa certa, eu quero ter a intenção certa quando eu faço a coisa certa. Eu não quero só fazer o que tu me pede, eu não quero só cumprir teus mandamentos, eu não quero só estar certinho, ser uma pessoa boa, eu quero ser íntegro. Eu não quero só viver corretamente, eu não quero só fazer as coisas de forma correta, eu quero ser essa pessoa. Vocês já me ouviram falar disso? Normalmente nós falamos de santidade, lemos aquele texto: sede santos porque eu sou santo. E toda vez que nós lemos esse texto, sede santos porque eu sou santo, incrivelmente nós fazemos uma leitura do sede como fazer. O ser, na verdade, se torna fazer. E uma lista de coisas que, quando se fala de santidade, a gente pensa: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquele outro, eu não posso. E um monte de coisa que a gente não pode fazer para poder viver santidade. E ser de santos não está falando do que a gente faz, ser de santos está falando do que a gente é. É a essência de quem somos. E para mim ser não é só o fruto do meu trabalho, é quem eu sou.
é a motivação da minha vida, é quem eu sou aqui dentro, é a essência do meu ser, e é aqui que Deus está olhando, é aqui que Deus quer trabalhar, é aqui dentro do meu coração. É quando nós sondamos o nosso coração, paramos e dizemos: Jesus, aqui dentro, sonda o meu coração e mostra-me o que tem no mais íntimo do meu ser. No próprio Salmo 19, Davi ora e diz: Senhor, perdoa as minhas transgressões e perdoa até aquelas que eu não estou me dando conta, até aqueles pecados que me são ocultos, aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, que eu estou na intenção, no meu coração certo, mas na verdade essa intenção não está boa, e eu não consigo ver. Trabalha lá dentro, trabalha dentro do meu coração. Espírito Santo, me permita ser sensível à voz do Teu Espírito, me permita estar aberto, trabalha aqui dentro. Hoje à noite eu quero iniciar, a partir de semana que vem, uma série onde eu fiquei realmente motivado com o que o Paulo ministrou para a gente sobre honra. Eu quero colocar algumas coisas, entrar em alguns aspectos de honra, porque eu anseio de fato, como comunidade, como igreja, nós podermos viver isso, poder desenvolver o que poderíamos chamar de cultura de honra, onde nós servimos uns aos outros, amamos uns aos outros com honra, com esse sentimento, essa carga que vem. Mas antes de nós começarmos qualquer coisa, eu precisava conversar com vocês hoje isso, porque não é o que a gente vai fazer, é o porquê eu faço o que faço. Não é só a gente estar trabalhando, não é só a gente estar se doando, não é só a gente estar se devotando, não é só a gente estar servindo, é o porquê eu estou fazendo o que faço. Aqui dentro, aquela motivação interna, onde a gente pede: Senhor, está legal, ou se não está legal, Jesus, eu preciso que Tu me transforme, eu preciso que Tu mude aqui dentro. Amém? Vamos ficar de pé.